É comum as pessoas relatarem que foram abordadas por agentes de trânsito intransigentes, muito rigorosos, e em menor escala, que foi abordado por agente de trânsito gente boa, que agiu com bom senso. Mas tirando o fato de que estamos falando de pessoas, e sim, pessoas são diferentes, o que é que diz a nossa legislação de trânsito em relação aos agentes de trânsito que são rigorosos no cumprimento da lei versus agentes de trânsito que agem com bom senso, que são flexíveis? Olá, eu sou o Professor Carlão, sejam muito bem-vindos ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Para você que já é inscrito, já capricha no like para recomendar esse vídeo para outras pessoas, e para você que ainda não é inscrito, mas gosta de estar muito bem informado em relação a tudo que acontece no trânsito brasileiro, convido-lhe a se inscrever. No vídeo de hoje nós vamos falar do que diz a nossa legislação em relação a agentes que são mais rigorosos no cumprimento da lei, enquanto há agentes de trânsito que possuem jogo de cintura. Mas antes, te faço o seguinte questionamento. Você já ouviu falar de frases do tipo: o agente de trânsito, antes de autuar, deve orientar os condutores? Ou o Código de Trânsito define que o agente de trânsito deve ter uma postura educadora antes de agir de forma punitiva? Já ouviu? Bom, vamos imaginar que houve uma infração de trânsito de fato e que em um caso o agente foi muito rigoroso e em outro caso agiu com bom senso, como se costuma dizer. É importante dizer que o Código de Trânsito brasileiro vigora desde 1998 e antes dele o que prevalecia era o Código Nacional de Trânsito e o regulamento do Código Nacional de Trânsito. Daí, talvez venha o entendimento que as pessoas ainda preservam. No regulamento do Código Nacional de Trânsito, havia um artigo 188 que dizia o seguinte: a advertência será aplicada, inciso 1, verbalmente pelo agente da autoridade de trânsito, quando em face das circunstâncias entender involuntária e sem gravidade infração punível com multa classificada nos grupos 3 e 4. Os grupos 3 e 4 são o que hoje equivaleria a infrações leves ou médias. Portanto, segundo o regulamento do Código Nacional de Trânsito, que vigorou até 1998, antes da vigência do atual código, era sim possível a advertência verbal em determinados casos. Mas atualmente, a legislação de trânsito, ela norteia a ação do agente de uma outra forma. Essa previsão que existia anteriormente não existe mais. O que existe, na verdade, é o que está preconizado no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz que, ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual deverá constar algumas informações indispensáveis. Esse artigo deixa claro que, se ocorre a infração, o agente deve lavrar o auto de infração. E essa informação é complementada no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que norteia o trabalho dos agentes e diz o seguinte: o auto de infração de trânsito traduz um ato vinculado na forma da lei, não havendo discricionariedade com relação à sua lavratura, conforme dispõe o artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, é importante saber que, conforme a legislação de trânsito, ao agente cabe apenas autuar quando constatada uma infração. Ele não pode deixar de autuar. Sendo certo que, se deixar de autuar mediante satisfazer um interesse pessoal, pode inclusive incorrer no crime de prevaricação ou até mesmo de corrupção passiva, conforme o caso. Certamente, a maioria das pessoas devem discordar desse dispositivo. Porém, é importante que as pessoas saibam para que frases como a de que o agente deve educar antes de autuar seja abolida, para que as pessoas de fato entendam que cada um tem sim sua responsabilidade para um trânsito seguro. Por hoje é só, espero que a informação tenha sido útil, um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.